Hoje eu quero contar como eu levei todas as situações tensas e vividas na compra da casa para a abundância. Antes mesmo de viajar para Portugal para conhecer as casas, eu e minha amiga Marion deixamos as cachorrinhas num hotel especial para elas. E desde aí já tivemos uma surpresa desagradável. Nós chegamos 7 horas da noite, mas o proprietário cobrou como se elas estivessem lá o dia todo. 40 euros a mais do que o combinado. Claro que isso deu muita raiva. No outro dia, chegando em Portugal, ao alugar um carro, também passaram a perna em nós. Nós já havíamos alugado o carro e inclusive feito o pagamento pela internet. Mas vieram com uma conversinha mole e vários, porque nessa hora eles se unem. São super simpáticos e falam muito. O objetivo é nos tirar do nosso foco, nos confundir para cobrar taxas e fazer negociações que não são do nosso interesse. Resultado, pagamos 2 vezes, uma para eles diretamente e outra pela internet. O pagamento pela internet ficou perdido por lá. Então eu fui resmungando pelo caminho. Como eu pude cair nesse papo furado? Como posso fazer para não cair novamente? Essas coisas que a gente pensa mesmo. Pagamos 60 euros a mais para um carro maior. Nós queríamos um pequeno e eles não tinham. Então eles deveriam fazer uma oferta e não nós pagarmos pelo outro. Bom, eu estava resmungando e de repente pensei: olha como gasto só, Raquel. Você veio aqui para uma compra de 40 a 80 mil euros, ou seja, 160, 320 mil reais. Não se tormente com gastos extras. Isso faz parte. Não vá somando o prejuízo. Pense sempre no contexto todo. No final do dia, de um dia horrível, viagem chata de avião, depois muito tempo na estrada, a visita às casas foi bem cansativa, nós fomos a um restaurante que foi outro desastre. O restaurante ficava perto do hotel, muito bonitinho e lotado, mas a comida era um horror. E eles não paravam de trazer petiscos que nós não havíamos pedido. Trouxeram uns ovos mexidos que não dá para explicar como era possível estragar uma coisa tão simples. Olha que eu sou gulosa, adoro comer, principalmente cansada e com fome. Não consegui. Eles colocaram uma farinha de não sei o que não dá para engolir. Aí trouxeram azeitonas e pãezinhos, depois trouxeram um queijo inteiro. Então a Marion perdeu a paciência e disse que se ele deixasse aquilo lá, ela não iria pagar, porque ela não havia pedido. O rapaz levou um susto, tentou insistir e ela foi clara, não iria pagar. Lógico que ele levou o queijo embora. Ela pediu uma sopa que nem eu consegui tomar e eu pedi uma picanha com salada que também não deu para comer. Pedi para embrulhar e pensei em comer só a salada, mas eles embrulharam só a picanha e umas batatas fritas. Comi as batatas e dei a picanha para a moça da recepção. Essa brincadeira ficou em 20 euros, ou seja, 80 reais, para comer umas poucas batatas. Na outra noite, eu fui num shopping que tinha lá perto, comprei uns pãezinhos, um iogurte e uvas e não gastei 5 euros. Para não ficar morrendo de raiva novamente, eu continuei fazendo o cálculo de tudo, nunca cada coisa separada. Eu contratei um consultor financeiro e não paguei nada por ele, porque o banco faz o pagamento. Até um mês antes do meu contrato, havia uma lei que eu teria que pagar 600 euros, mas tive a sorte de não precisar pagá-lo. Contratei uma advogada que cobrou um pouco mais de 600 euros. Eu perguntei para ela se ela poderia ser minha representante na compra da casa, e com isso eu não teria que voltar a Portugal. Ou seja, não gastaria com a viagem, hotel, alimentação, deixar animais em hotel e por aí vai. Olha a comodidade. Já valeu todo o gasto anterior e o que eu ainda poderia ter. Ainda tenho que pagar o transporte, tenho que ter um seguro de vida e da casa, que irá me custar quase 100 reais por mês. Mas, em contrapartida, vou ter uma casa para chamar de minha, e em Portugal. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que fica mais fácil lidar com os sentimentos quando nós os colocamos nos seus devidos lugares. Eles não estão sozinhos, fazem parte de algo maior que eles, e se nós, ao invés de ampliarmos a situação para ver de vários ângulos, nós a reduzimos, fica insuportável viver
a coisa e quase impossível se livrar dos pesos dos problemas que sempre aparecem junto com o que vem de bom. Se tivermos paciência e olhos bem abertos, vamos entender que existem outros fatores envolvidos na situação. Por exemplo, eu pensei que fosse me mudar em 2 semanas, depois que o engenheiro fizesse a avaliação da casa. Não conseguia ver nada que impedisse isso de acontecer. Então comecei a embalar tudo. E aí comecei a conhecer a burocracia portuguesa. Primeiro ele, o engenheiro, entrou numa discussão sobre se a casa tinha entrada ou não pela via pública. A casa não tem porta de entrada porque depois de alguns puxadinhos, ela acabou virando porta da varanda. Mas tem 2 garagens, ou seja, ela não só tem uma entrada na via pública, como 2. Isso durou 2 semanas. A essa altura eu já havia falado para a vizinhança toda, feito os vídeos para o canal contando que estava me mudando, contratando a transportadora. Depois de 2 semanas, esse engenheiro começou uma nova discussão com o banco. A casa tem 3 terrenos. Qual deles dava acesso à casa por trás? Sério? Não estou brincando. Eles ficaram mais 2 semanas discutindo se eram os 3 terrenos ou se eram só. E isso é muito importante, porque eles se embasam na lei, nos parágrafos, com muita seriedade. Depois de muita discussão e uma infinita ajuda do consultor financeiro que trabalha de forma ímpar, eles decidiram que um terreno só faz a ligação com o acesso da casa por trás. Isso é importante, porque eu pagaria mais se fossem os 3 terrenos. Mas cá para nós, precisam de 2 semanas para resolver isso? Ou seja, 1 mês, somando os 2 problemas de entrada da casa. Então, aprovaram o empréstimo e mandaram a papelada para eu assinar. Então, a gente pensa que agora a coisa está resolvida. É só assinar a documentação e correr por abraço. Assinei a documentação do financiamento e do seguro. E mandei as 2 no mesmo dia. Uma para o seguro, outra para o banco. Do nada, a funcionária dos Correios disse que seria melhor registrar a carta e que chegaria mais rápido. Claro, registrei a carta do banco. A do seguro eu deixei simples mesmo. A carta do seguro chegou no dia seguinte. A carta do banco na semana seguinte. E eu achando que tudo iria se resolver rapidinho. Nessa hora, eu já havia usado todas as pilotagens aprendidas, eu já estava entregue às moscas, já não tinha nem onde colocar o pão direito para comer, porque estava tudo embalado. O inverno tinha ido embora e com ele minhas roupas de verão, que eu já havia embalado todas. Afinal, eu não esperava que esse processo demorasse 3 meses, e sim 2 semanas. Já não aguentava mais ver os vizinhos me olhando com cara de que você ainda está aqui? Meus irmãos e amigos perguntando: onde você está? Você ainda está na Alemanha? E eu me culpando por ser tão apressadinha, por querer ir embora logo. Pensava: calma, né? Você nem estava pensando em se mudar e agora não consegue mais viver sem ir para lá? E aí chega uma nova notícia do banco. Eles queriam um carimbo do consulado no documento de declaração do imposto de renda de 2016. Sabe o que isso significa? Mais uma semana de espera, porque o consulado não faz nada na hora. A gente entrega o documento, paga o serviço e entrega junto o envelope já selado e endereçado. E aí eles mandam quando der, ou seja, quando o cônsul aparecer lá e resolver assinar o documento. Depois, mais uma semana para o banco resolver esse probleminha. Eu fiquei doida. O que significa um carimbo do consulado? Se eu não pagar as prestações, eles têm a casa como garantia. Para que um carimbo do consulado? E lá no consulado a situação consegue ser mais ridícula. Eu pedi para que eles carimbassem o documento. E a funcionária respondeu feliz da vida que eles não fazem esse tipo de serviço. Eles não avaliam documento digitalizado. Então eu perguntei se eu podia assinar o documento. E aí ela reconheceria a minha assinatura. E ela respondeu que sim. Olha isso.
Ela é que deveria me dar solução para o meu problema, mas eles adoram dizer que não fazem esse tipo de serviço. Como eu já conheço, consegui sair pela culatra. Hoje estou esperando que esse documento chegue para poder enviá-lo para Portugal. Mas eu preciso contar algo que muda tudo nessa história. Só ontem eu consegui o dinheiro todo que vou precisar. O banco faz uma parte do financiamento, mas um mundo de contas paralelas sou eu quem paga. A transferência dos documentos para o meu nome, um mundo de contas do próprio banco e advogada. Eu consegui transferir uma média de R$20.000 por mês. Usei o PayPal. Transferia para a conta de um amigo, o Ramin, e ele transferia para a minha conta no Deutsche Bank. Todo mês eu extrapolava os gastos do cartão. Então esperava o próximo mês para fazer a mesma coisa. Gastei 3 meses para conseguir transferir tudo que tinha e de que precisava. Em fevereiro, faltavam 2 dias para terminar o mês, a funcionária do Banco de Portugal me pediu um documento. Ela me disse que eu tinha que entregá-lo antes do final do mês, ou ela teria que abrir um novo processo. Eu quase tive um treco. Como assim abrir um novo processo só porque terminou o mês? Mas hoje, aqui pensando, se a falta de um documento poderia finalizar o processo, imagina não ter o dinheiro na mão para pagar as contas. Então eu pergunto para você, eu tive sorte ou azar desse processo ter demorado tanto? Bom, primeiro vamos ser realistas. 3 meses não é ter demorado tanto. Ter demorado tanto está ligado à minha expectativa de me mudar em 2 semanas. E quem criou essa confusão foi eu mesma. Bom, fui eu a partir do que falou o consultor financeiro. Mas eu precisava acreditar nisso? O bom senso não diz que nada é resolvido assim de um dia para o outro? Por outro lado, essa confusão me fez empacotar tudo. Eu precisei de 2 meses para fazer o basicão. Agora é a parte da transportadora mesmo. O que eu quero dizer é que uma mudança como essa não dá para ser uma coisa super organizada, planejada. A confusão neste caso faz parte do processo. Aceitá-la, confesso, não foi fácil, mas foi necessário. O que eu achei mais difícil foi chegar a um ponto de desorganização que nem os textos e gravações eu consegui fazer. Pode parecer simples o que estou falando nos vídeos, mas não é. Eu articulo tudo o que vivo com o que aprendi dos ensinamentos do Grabovoi, porque sem a luz do Grabovoi, esses relatos seriam somente relatos. Mas com a ajuda dele, esses relatos se tornam uma comprovação de que precisamos mudar pequenas coisas nas nossas atitudes e sentimentos em relação ao que vivemos. Não é uma mudança radical, são ajustes, mas que fazem toda a diferença. E o meu ponto de desorganização foi tal que não consegui escrever. Estava exausta, com tantos sintomas físicos como dor de garganta que também me impediam de gravar. E a conclusão que eu chego é que precisamos rever nosso conceito de tempo. Isso é básico. Viver com a pressa que a gente vive, pensando que tudo tem que ser para ontem, não vai dar mais. E olha que quando falo isso, estou pensando sempre na pessoa que não tem emprego, renda fixa, só gasto fixo. Mesmo essa pessoa, e talvez principalmente ela, vai ter que rever a pressa e aprender a avaliar a situação pela perspectiva global da abundância. Esse é o desafio. Mas dá para aprender. E se não for assim, a pessoa só tem uma saída: se afundar cada vez mais na pressa e nas dívidas. Isso se não levar algumas pessoas junto para essa situação de desesperança. Eu posso afirmar para você que depois dessa bagunça toda, o que nos espera é uma alegria sem fim, tão forte que chega a nos tontear, tão verdadeira que não dá mais espaço para a negatividade. Por isso, pensar na abundância, mesmo quando estamos desesperados, é o melhor remédio para os nossos males.